teus pés, pois sei que tudo podes em mim. Bom dia! Bom dia, meninas! Vamos entrando. Tempão que eu não venho aqui falar com vocês. Tô com saudade. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dalila, Mila. Bom dia, Jaque. Oi, Lala, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Coloquei esse louvor aqui porque este louvor é um louvor que eu coloquei essa semana aí 2 vezes na Madrugada com Deus e muita gente veio me perguntar: que louvor é esse, Lu? É lindo, né? Ah, Dalila, eu amo você também. Linda. Bom dia, Fátima. Bom dia, Tati. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Deia. Isabel, Cíntia. Oi, Ivonilde, bom dia. Maravilha que o som tá ótimo. Como que vocês estão? Quero que vocês ouçam esse hino comigo, porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Esse hino chama Adorarei e é da Raquel Malafaia. Saudade também de vocês. Oi, Renata, bom dia. A Deia tá lá em Cocais. Cirlei, São Paulo. Sandra, Valéria, bom dia. Shalom, shalom. Oi, Delminha, bom dia. Vou fazer a live pós-instância. Eu coloquei lá a votação, mais de 90% de pessoas pediram e eu vou fazer, viu? Olha só, vocês estão vendo essa setinha aí? Setinha do bem? Vou encaminhar ela para algumas pessoas, porque muitas pessoas esquecem do horário da live. E a gente envia para lembrá-las. Meninas, aí do lado, na parte de baixo do Instagram de vocês, tem um balãozinho com uma pergunta de interrogação. Nós vamos responder perguntas hoje, viu? Então vocês podem colocar as perguntas de vocês aí. Eu já vou chamar o Veríssimo. Vocês vão conhecer o meu esposo, conhecendo mais um pouquinho de mim, né? Mas antes eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, que o Senhor falou muito ao meu coração em relação ao que a gente vai falar hoje. Oi, Cibele. Lá no Salmo 112. Olha que salmo mais lindo. Fala assim: como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Então, aquele que teme ao Senhor, ele é feliz e ele sente prazer em obedecer os mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa, olha o que haverá na casa daquele que teme a Deus e que obedece os seus mandamentos. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. E a gente sabe que a riqueza e a prosperidade é muito além de dinheiro e de questões materiais, né? Porque quantas pessoas aí que têm muito dinheiro no banco, têm muitas posses, mas estão tristes,
amarguradas, se sentindo vazias, sozinhas, solidão, tristeza, angústia. E fala assim: em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Ou seja, tudo que a gente planta, né, aos pés do Senhor, fazendo para o Senhor, nós iremos sim colher para sempre. E ainda diz assim: a luz brilha na escuridão para o justo. Então, se nós estamos com algo escuro dentro de nós ou ao nosso redor, a luz irá brilhar. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade, conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. Isso aqui é muito forte. Não teme má notícias. Quantas má notícias nós temos recebido nos últimos tempos? Por quê? Por que ele não teme? Porque nós confiamos plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido. Olha com triunfo para seus inimigos. Compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Por 2 vezes Deus tem falado aqui de compartilhar. E nós só conseguimos compartilhar aquilo que nós temos e nós temos a mais. Aquilo que está transbordando em nós. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso. Rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Ele vai ficar furioso. Ele vai nos amedrontar em algumas vezes. Vem aquele espírito de intimidação, não é? Parece que tudo tá virando do avesso. Meu Deus, eu comecei a orar. Eu ouço tanto isso. Algumas me chamaram no privado. Eu comecei a orar, parece que as coisas pioraram. Parece que houve um levante. Não é levante. As coisas não pioraram. Nós estamos orando. Salmos 112. Nós estamos orando para que o Senhor traga luz onde há trevas, não é? Então, Ele vai trazer a luz. Então, quando Ele traz luz onde há trevas, a gente começa a enxergar coisas que a gente não estava enxergando. Sabe aquela poeira que a gente vai guardando debaixo do tapete? Quando a gente começa a orar, as coisas começam a sair do lugar mesmo. Os móveis são retirados dos lugares, alguns, para a gente descartar. Porque a gente não vai precisar deles mais. Deus não quer eles mais na nossa vida, na nossa casa. Outros, o Senhor quer que a gente limpa. Outros é para fazer reforma. E nisso dá uma sensação de que é um levante, mas não é um levante, é apenas uma limpeza. Só que isso desaparecerá, isso acaba. E seus desejos, os desejos do inimigo, que é de nos matar, roubar e destruir, serão frustrados. E aí eu te pergunto, e a gente pode perguntar isso ao Senhor: tá bom, Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos, seus filhos serão bem-sucedidos. Tanta coisa boa, que tá aqui, tanta promessa maravilhosa. E como eu vivo essa promessa, como eu tomo posse disso, como eu vivo o Salmo 112. Como eu posso viver o Salmo 112 na minha vida e dentro da minha casa? É possível? Claro que é. Está na palavra de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Amém? O Salmo 112 é uma promessa que Deus tem para mim e para você. E aqui fala de tudo. Fala de como é feliz aquele que teme ao Senhor. Os filhos serão bem-sucedidos. Haverá riqueza e prosperidade. A luz vai brilhar na escuridão. Então, quantos de nós ainda estamos passando por alguns desafios aí com filho, com casamento, com marido? E cadê essa promessa na minha vida? O que eu estou fazendo ou deixando de fazer que não está acontecendo a promessa de Deus na minha vida? Porque a palavra fala que precisamos temer e obedecer. Então, se algo não está vindo ainda, ou é porque não é o tempo de Deus e Ele ainda está ali com você, no deserto, no lagar, ou é porque algo precisa ser ajustado, reajustado na sua vida, na sua casa. Amém? Salmo 112. O tema da nossa live é construindo a nossa responsabilidade. A live vai ficar gravada. Construa a sua... Vou escrever aqui o tema para que quem for entrando,
Vou deixar a live gravada para todo mundo assistir e a gente poder encaminhar essa live depois para mais pessoas. E esse louvor é lindo mesmo. A pessoa escreveu aqui: eu ouvi esse louvor hoje na minha oração. Amém. Eu vou convidar então o Veríssimo para entrar. Ele vai se apresentar um pouquinho, além do meu marido, né? Ele vai falar um pouquinho dele e eu vou pedir para ele orar por todas nós, tá bom? A gente vai fazer em Instagrams diferentes, porque para ficar melhor a visualização de vocês aí. Porque quando entram duas pessoas na mesma tela, um tampa o outro, às vezes o som não sai tão bom. Em casa, eu tô na sala e ele tá no quarto da minha menina. Aê, bom dia, bom dia. Tamo junto, né, amor? Estamos. A paz do Senhor a todas, vocês. Amém. O som tá bom? O som tá ótimo. Então Tá bom aí, meninas, o som? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu não apresentei você, só falei, né, que você é meu esposo. Se você quiser se apresentar um pouquinho antes de começar. Aí tá todo mundo falando que o som tá ótimo. Tá bom. Me chamo Veríssimo Santana Costa. Sou mais conhecido como Veríssimo da Luciana, que é a minha esposa. Eu sou filho do Deus vivo. Amém. Já tive a minha experiência com o Senhor há muitos anos. Eu nasci num lar evangélico, nasci na presbiteriana. Por alguns anos tive experiências com o Senhor no lado mais pentecostal, na Assembleia de Deus, na comunidade, com alguns amigos da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. E depois que eu me formei em fisioterapia, eu fui para o Canadá. E lá no Canadá eu conheci a minha esposa, a minha amada, e tivemos 3 filhos. Um filho eu já ganhei quando eu conheci a Luciana, que é a Alice, minha filha amada, e depois mais 2 filhos, que é o Pedro e a Vitória. Então, sou pai de 3 filhos também. E atualmente eu tenho trabalhado como dono de uma faculdade de pós-graduação. Aqui na cidade de Goiânia, a gente ministra cursos de pós-graduação no Brasil todo. E na igreja, tenho uma função hoje de presbítero, e trabalho como professor de escola dominical, professor também de cursos teológicos, e aqui dentro de casa, juntos, buscando o Senhor pelas madrugadas. Depois de algum tempo, quando a minha esposa começou, aí o Senhor me moveu também para levanta-te, homem, desperta. E tenho desde então iniciado aí também as madrugadas aí, e aí vem o contato, a conexão com vocês também, ligadas nesse projeto da madrugada com Deus. E no início, meninas, eu queria muito que o Veríssimo viesse. E aí, quando eu falei, vou fazer uma reunião, vou conversar com ele para ele vir. E o Senhor falou para mim assim: não, você vai orar. Porque eu falei assim: lógico que ele vai vir. Mas aquilo ainda estava só dentro de mim. Né? O projeto que o Senhor tinha mostrado estava dentro de mim. E aí eu orei, comecei a orar ao Senhor. E o Senhor falou para mim assim: eu vou levantá-lo. E outros maridos e filhos também se levantarão, porque os filhos levantaram antes. A Vitória e o Pedro começaram a participar antes do Veríssimo. E hoje, principalmente na madrugada de sexta para sábado, ele está comigo. Inclusive, já houve caso de mulheres me pedir para orar pelo marido, né? E o Veríssimo que esteve ali do meu lado orando, fazendo a oração. A gente teve muita experiência já, né? Teve um marido que estava falando que ia sair de casa. Ele tinha saído de casa, pedido divórcio para a esposa, e nessa madrugada, que foi de sexta para sábado, a gente orou por esse marido, mandamos a oração pelo áudio para a esposa, e no outro dia ela mandou um áudio para a gente falando que ele tinha regressado, ele tinha voltado para casa, falado que ia pensar um pouco mais. E eles estão, né, nessa fase agora de reconstrução de tudo isso. Amém. E eu chamei o Veríssimo para falar desse tema, porque ontem eu não estava, isso aqui não estava marcado, não estava na nossa agenda, né, amor? A gente chegou de viagem ontem, e eu fazendo o lanche dele ontem à tarde,
O Senhor falou para mim, eu quero que amanhã vocês dois entrem online e o Veríssimo vai falar sobre o tema que ele fala a vida toda. Só que ele fala muito nas empresas, nas consultorias, né, nos alunos, ele dá aula no pós-graduação também, que é sobre a autorresponsabilidade, aquilo que é o meu papel e aquilo que é o papel do outro. E dentro da palavra a gente vê muito a autorresponsabilidade. E o Salmo 112, que é esse salmo que eu trouxe aqui, ele vai acontecer na minha vida e na sua vida quando nós vivermos a autorresponsabilidade, aquilo que é meu papel e aquilo que é de Deus. Por exemplo, eu já ouvi muitos áudios de mulheres que me mandam: Lu, eu acordo 3 horas da manhã e não consigo sair da cama, ora por mim. Eu falo assim, olha, eu amo orar por vocês, eu gosto de orar mesmo, de verdade, quem me conhece sabe. Mas eu não posso orar para você levantar da cama, porque Deus não vai te empurrar daí. O Senhor não vai falar, sai mulher, levanta. Não, o Senhor te deu um celular, um relógio para você colocar para despertar, para você abrir seu olho. Agora, quem tem que levantar é você, então não adianta eu orar para você levantar. Porque é atitude, é ação que depende de mim, de você. Você não está doente. Você não está enferma. Você está acordado, com o olho aberto, é levantar. Aí eu dou as dicas. Vai no banheiro, lava o rosto, começa a andar dentro de casa, hora andando, até o sono passar. 10 minutos o sono passa. Quem está aqui sabe, já ouvi vários testemunhos desse. Amém? Então eu vou deixar aí, Veríssimo, para você conduzir aí. Eu falei do Salmo 112, porque é uma promessa que Deus tem sobre as nossas vidas e nós todas mulheres queremos viver isso aqui. A gente quer sim, que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, a gente quer que a nossa casa tenha riqueza e prosperidade, nós queremos que a luz do Senhor brilhe em toda a escuridão que há em nós, ao nosso redor, né? Os nossos maridos aí também servindo a Deus junto conosco, amando o Senhor. E é isso, eu vou deixar a palavra para você. Amém. Glória a Deus. Se você puder orar antes. Vamos fazer uma oração então, onde você estiver agora, se você puder parar, fechar os seus olhos, ou mesmo se estiver indo para o trabalho, Deus está onde você está agora. Ele está conosco. Aleluia. A sua onipresença está conosco. Pai querido, nós clamamos Amém. Pelo sangue de Jesus. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença que é real no nosso meio. Nós servimos e adoramos a um Deus vivo, a um Deus que vive e reina para todo sempre, que é eterno, Aleluia. Que é onisciente, que conhece todas as coisas, e o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. E é por isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, para ouvir mais a tua voz, para receber uma instrução da tua palavra. Senhor Deus, obrigado também porque o Senhor é onipresente. O Senhor está, Senhor Deus, o Senhor pode estar embaixo, em cima, no leste, no oeste, no Brasil, de norte a sul. O Senhor pode estar em qualquer lugar deste planeta Terra, visitando até outros países nesse momento, porque o Senhor é onipresente. E nós queremos te agradecer também, porque o Senhor é onipotente. O Senhor é um Deus todo-poderoso, e nós podemos declarar como Jó, no último capítulo lá, Senhor Deus, do livro de Jó: eu sei que o Senhor tudo pode. O Senhor Aleluia. Pode todas as coisas. Nós não estamos diante de um Deus que está amarrado, que tem mãos, mas não faz nada, que tem olhos, mas não vê, nem ouvidos, mas não ouve. Tem braços, Senhor Deus, mas não abraçam, não aconchegam as nossas vidas, e tem pés, mas não andam. Mas nós estamos diante do Deus vivo, todo-poderoso, que tudo pode, que pode todas as coisas. E é por isso, nessa manhã, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, Senhor Deus, ministra no nosso coração a tua palavra, desperta as nossas vidas, coloca dentro de cada um de nós aquilo que é a nossa parte, aquilo que é nós que temos que fazer. Senhor Deus, que como cada um de nós sendo um graveto agora, Senhor Deus, lançado no fogo, que possa ser queimado pelo teu Santo Espírito, que o teu fogo venha acender como uma brasa viva no nosso coração. Senhor Deus, venha queimar as nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, que haja avivamento nessa manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, algumas vidas que estão paralisadas, algumas vidas que estão pensando em desistir. Neste momento, nós declaramos agora uma palavra
Vem para fora, sai para fora. Nós declaramos a mesma palavra que Jesus declarou sobre Lázaro, que estava ali naquela sepultura. Vem para fora, em nome de Jesus. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós declaramos que a água que nós estamos bebendo é a água viva e nós nunca mais teremos sede. O pão que nós estamos comendo nessa manhã é o pão da vida e nós nunca mais teremos fome. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor cuida de todas as nossas necessidades, porque está escrito na tua palavra no Salmo 23:1, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mais uma vez, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Louvado seja Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor já está operando um despertamento em algumas vidas aí. Vidas que estavam pensando em desistir, desanimar da caminhada. Não tem nada acontecendo, comecei a fazer a madrugada, comecei a buscar a Deus, parece que não tem nada acontecendo, está até algumas coisas piorando. O Senhor diz para você, ser firme, continue, avance, avance. É como aquela palavra que Moisés disse ao povo, diga ao povo que marche. E Moisés falou, marche, e o povo marchou. O Mar Vermelho se abriu quando o povo começou a marchar. Então, você vai continuar, mesmo não vendo nada acontecendo. Mesmo que se não mudou aquilo que você está pedindo no seu marido, que não mudou aquilo que você está pedindo no seu esposo, não mudou aquilo que você está pedindo para acontecer mudança na sua vida financeira, na sua saúde emocional, uma cura que você está buscando, você vai continuar buscando ao Senhor. Você vai continuar invocando ao Senhor, porque Ele breve já mandou o anjo com a bênção para abençoar a sua vida. Esse anjo já foi mandado lá do céu e vai chegar na sua casa com a sua vitória. Crê, continue firme no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25, e eu vou usar a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para que nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra aqui do livro de Hebreus, a gente começa a olhar para cada versículo e vemos que é como se o autor do livro, aquele que recebeu a inspiração de Deus, ele está falando conosco. A gente lê a palavra, é como se ele fala conosco. Por exemplo, no versículo 23, apeguemo-nos. Ele fala para nós nos apegar, para nós nos apegar com firmeza, e não vacilantes, e não inconstantes, mas com firmeza. E se a gente for falar sobre esse tema da autorresponsabilidade, né? Hoje, um dos maiores best-sellers, aí, os livros que mais se vendem hoje aí, é um livro do autor Paulo Vieira que se chama Autorresponsabilidade. Se você for em qualquer livraria, você vai achar esse livro da autorresponsabilidade. Então se fala muito sobre autorresponsabilidade, principalmente no meio não cristão. Mas para nós que somos cristãos, o que significa essa responsabilidade? Cultivar essas habilidades para que nós possamos exercer a responsabilidade que Deus tem para mim. Primeiramente, nós possamos pensar o seguinte: cada um de nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não é uma responsabilidade que é criada da nossa cabeça. Mas Deus, Ele nos criou, Ele nos formou e colocou para cada um de nós uma responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é que a responsabilidade da mulher, ela não pode ser terceirizada e delegada para o seu marido.
aquilo que é você que tem que fazer, minha irmã, aquilo que é você como mulher, seu papel como mãe, seu papel como esposa, seu papel como aquela que cuida da casa, aquela que levanta pela madrugada, aquela que busca, que faz negócios, aquela que dobra o seu joelho, que paga um preço pela sua família. Esse papel você não pode delegar ele para o seu esposo. Você não pode delegar ele para um filho seu mais velho, por exemplo. Você não pode delegar isso para sua mãe, para os avós dos seus filhos, nem para o pastor da sua igreja, nem para o diácono, para o presbítero, para alguém de fora. O papel que você tem como mãe, a sua responsabilidade, ela é você que tem que fazer. E para alguns homens também que estão aí assistindo, aquela responsabilidade que é sua de homem, seu papel de homem, de hombredade, de masculinidade, de pai, de esposo, esse papel você também não pode delegar para sua esposa fazer. O seu sacerdócio de homem na sua casa é só você que pode exercer. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade e essa responsabilidade ela foi colocada para nós pelo próprio Deus. Nós podemos ver lá no livro de Gênesis, lá no início da criação, que Deus criou o homem. Ele colocou esse homem no jardim do Éden para cultivar, para guardar e para lavrar. Então ele colocou esse papel para o homem do guardador, do cultivador, daquele que o provedor, aquele que mantém a sua casa, que vai atrás do pão, aquele que busca, que se esforça. Esse é o papel do homem. Mas nós podemos ver que Deus viu que o homem estava só. Não foi o homem que percebeu que ele estava só. Deus viu que o homem estava só e ele criou a mulher. Ele fez a mulher para ser a auxiliadora. Olha a responsabilidade da mulher. A auxiliadora, a cuidadora, aquela que está do lado, aquela que ajuda, aquela que está nessa obra junto com o seu esposo. Caminha lado a lado, não é separado, não é junto, não é distante. É juntos, esposo e esposa. Não pode ser distante um do outro, não é um para um lado, outro para o outro, mas é os dois juntos realizando a obra de Deus e cumprindo a responsabilidade individual que Deus colocou para cada um. Responsabilidade do homem e também a responsabilidade da mulher. Mas o que nós já podemos ver é que parece que nós lá, desde o início, quando Eva pegou do fruto, ela achou ele bonito. Ela falou assim, isso aí deve ser bom. Ela comeu do fruto. Ela deu desse fruto para o seu esposo. Ela incentivou o seu esposo comeu o fruto. Eu comi, está tudo certo. O esposo comeu do fruto. Depois diz a palavra que eles ficaram ali no jardim. Deus veio para conversar com eles, como ele fazia todos os dias. Deus quer conversar com você, minha irmã. Deus quer falar com você. Tem algumas irmãs que não estão ouvindo a voz de Deus, estão achando que não merece ouvir a voz de Deus, estão achando que não são dignas de ouvir a voz de Deus. Mas quem falou que nós somos dignos de ouvir a voz de Deus? Nós não merecemos ouvir a voz de Deus, mas Deus, ele quer falar conosco pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Hoje Deus vai falar com muitas irmãs, muitas que têm muito tempo que não ouvem a voz de Deus. Hoje Deus vai falar com você. Aleluia. Vai falar com você em coisas simples. Deus fala através de todas as coisas. Deus pode falar através de pedra. Deus usou uma mula para falar. Deus pode usar uma criança. Deus vai usar o seu filho. Deus vai usar a sua empregada. Deus vai usar o seu colega. Deus vai mandar uma pessoa pegar o telefone e te ligar para falar com você uma mensagem do Senhor. Abra os teus olhos, porque Deus quer falar com você. Em nome de Jesus. Então Deus veio para falar com eles. E naquele momento, o que aconteceu? Eles se esconderam, diz a palavra. E Deus chegou para o homem, porque o homem é o cabeça. O homem é o responsável, é o sacerdote da casa. Deus chegou para o homem e falou assim, como que você sabe que você está nu? Você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Naquele momento ali, nós já podemos ver que desde o início, nós não assumimos as nossas responsabilidades, porque o homem, Adão, ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. E Deus foi e direcionou para a mulher e perguntou para ela, você comeu do fruto? O que foi que você fez? Ela falou, foi a serpente. Então, nós já podemos ver desde o início com a queda,
que nós não somos muito bons em assumir as nossas responsabilidades. Desde Adão e Eva, a gente já nasce com isso no nosso DNA, um DNA corrompido. A nossa natureza carnal, nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E se não fosse Deus, se não fosse o Senhor para nos ressuscitar dos mortos, para nos levantar desse estado caído que a gente estava, nós não poderíamos de forma alguma estar aqui de pé na presença do nosso Deus. E nós podemos ver o seguinte... Oi. Muito bom isso aí que você está falando, porque muitas mulheres me perguntam, inclusive teve uma que escreveu aqui, acho que foi a Fátima, que ela foi pai e mãe, né? Ou que ela é ainda. E uma pessoa também escreveu assim, mas e quando há troca de papel na família e o outro não quer destrocar? Uma das partes vai ficar fazendo 2 papéis? Isso tem muito a ver com a nossa história, né? Porque por um momento eu quis ser o homem e a mulher aqui dentro de casa, quis ser o pai e a mãe. Muitas vezes eu batia de frente, né, com você, do que você falava, eu vinha. E por muito tempo a gente ficou numa guerra de cabo de guerra aqui dentro de casa. O Veríssimo falando uma coisa, eu falando outra. E ele tentava me mostrar, eu não enxergava, gente, eu estava cega. E quanto mais eu me distanciava da palavra de Deus, mais homem e mulher eu me tornava dentro da minha casa, mais pai e mãe eu me tornava. Tinha momentos que eu falava assim, ele fica muito calado, deixa ela resolver, que ele não resolveu nada. Ele está calado, deixa ele calado. Então, assim, e aí, o que o Veríssimo sabiamente fez? Nas vezes que eu errava, ele me mostrava. Ele via que não adiantava eu falar, porque a cabeça era dura demais. Eu ainda estou nesse processo, porque não é fácil. Nós mulheres, principalmente a nossa geração, não é culpa dos nossos pais, é a nossa geração, é o sistema que nos moldou para nós sermos totalmente independentes de tudo, financeiramente tudo. Então, nós também fomos preparados para ser independentes daquilo que Deus instituiu, que é a família. Aí veio ainda o mundo e inverteu a palavra submissão, que não tem nada a ver com o que é pregado, né? Pelo sistema. O mundo que eu falo, gente, é sistema. Aqui a gente não está falando de igreja nenhuma, nem de religião, nós estamos falando de Deus, da Bíblia. Se você é cristão e está aqui, e você acredita que essa palavra é verdadeira, é sobre ela que nós estamos falando. Então, o que você vai fazer, mulher? Orar. Orar. Orar para que você tenha controle, o Senhor consiga, o Espírito Santo de Deus consiga te controlar mesmo, a sua mente, o seu coração, para que você seja submissa primeiro a Deus, ao Espírito Santo, porque quando você começar a ser submissa ao Espírito Santo de Deus, Ele vai te ensinar a ser submissa a Deus, a seu marido, e vai te colocar no seu papel. Ele vai colocar você no seu papel. Você vai ver que tem uma linha, ela é tênue, mas ela existe e o Espírito Santo nos dá a condição de não ultrapassar essa linha. Lúcia, não ultrapassa mais? Ultrapasso ainda. Só que hoje eu ultrapasso com menos frequência do que há 1 ano, 2 anos atrás. E quando eu ultrapasso, imediatamente eu peço perdão, não é? Isso aconteceu lá em, lá em Patrocínio agora, antes de ontem. A gente estava numa loja, ele foi me mostrar um negócio, eu atropelei ele, saí falando, ele olhou para mim e falou, ficou calado. Aí eu falei, meu Deus, de novo, Senhor. Aí eu fui, deixei aquilo passar, e eu olhei para ele e falei assim, me perdoa, eu errei. De novo eu errei. Então, assim, é um exercício, mas é responsabilidade de quem? Minha, né? Não é algo que o meu marido vai fazer para mim. Eu vou fazer e o Espírito Santo vai fazer através de mim. Nós temos muitas irmãs aí colocando aí escrito que algumas são divorciadas, outras são viúvas, outros são mães solteiras. O marido não é cristão ainda, isso, não é convertido ainda. O que eu quero dizer para vocês especificamente, né? Que mães, né, que estão assumindo um papel de mãe e pai nesse momento aí, talvez pela ausência do pai, né? Primeiramente, o salmista Davi fala na palavra que se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor não me abandonará. Primeiramente, eu quero que você descanse nessa palavra, que você não está nessa sozinha. Você não está carregando esse fardo sozinha. Porque a palavra diz que os nossos fardos são os fardos do Senhor.
por similaridade, a gente pode falar isso, os nossos inimigos são inimigos do Senhor. As nossas causas são as causas do Senhor. E é Ele que cuida de você e dos seus filhos. Vocês não estão sozinhos. Deus cuida de você e do seu filho. E você vai orar. Para você que ainda não é casado, para você que é viúva, você vai orar. Você vai, Senhor, me manda aquele varão abençoado, aquele homem de Deus. Eu desejo ter um homem de Deus aqui na minha casa, que seja meu esposo, que ele seja, em primeiro lugar, um homem de Deus, que ele seja o meu esposo, meu marido, fiel, e que ele também seja pai dos meus filhos. E você, minha irmã, você pode orar também para que Deus possa arrumar uma figura paterna. Talvez um parente, um primo, um amigo, talvez um irmão da igreja, um pastor da igreja. Para você que está levando essa carga sozinho, Deus pode arrumar uma figura paterna de um amigo para ajudar, para aconselhar, para ser um espelho para os seus filhos também. Então, Deus, Ele é fiel e justo. Deus, Ele iniciou uma boa obra na sua casa, na sua vida e na vida dos seus filhos. E Ele vai terminar essa boa obra. Descansa no Senhor, espera nele, porque o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Então, desde o início, nós temos esse desafio de assumir a nossa responsabilidade. E sabe o que eu quero falar? Que eu tenho uma impressão de que nesse mundo moderno que a gente está vivendo, está mais difícil ainda de assumir essa responsabilidade. Pensa só, nós aqui que já estamos chegando no cume da montanha, né? Que já está dos 40 para frente. Nós tivemos uma criação diferente. O que é essa criação diferente? A gente não tinha tudo que a gente pedia, o pai dava. A gente ouvia muito não. A gente às vezes tinha que começar a trabalhar cedo, se esforçar cedo, trabalhar com vendas, trabalhar ajudando em casa. Então, nós tínhamos que nos esforçar mais. As responsabilidades a gente assumia mais desde mais cedo. Então, nós temos uma concepção de responsabilidade diferente. Mas hoje, observa os filhos hoje. Filho hoje, a maioria não arruma uma cama, você pede para fazer uma coisa, não faz. Você fala a questão para começar a trabalhar, não quer trabalhar. E aquela geração nem trabalha, nem estuda, né? Fica ali 30, 40 anos, está dentro de casa, não trabalha, não estuda, não faz nada. Então, esse indivíduo de hoje, que assumiu uma postura Nutella de receber tudo dos outros, que não se esforça para conquistar as coisas, esse indivíduo ele tem uma característica mais difícil ainda de assumir. Mas eu quero declarar uma palavra: o Senhor tudo pode, até para aqueles que têm dificuldade de assumir sua responsabilidade. O Senhor tudo pode, Ele pode transformar, Ele mover o coração de Faraó, Ele pode mover o coração de qualquer pessoa. Deus vai mover na sua casa. Talvez você olha para o seu filho hoje, ele está parado, não está assumindo a responsabilidade dele nos estudos, não saiu para trabalhar ainda. Talvez é o seu esposo que está com dificuldade de assumir a responsabilidade, está naquela maciota, está com um pouquinho daquele negócio da preguiça vindo. Então você vai orar, você vai buscar o Senhor. Senhor, o Senhor tudo pode. A tua palavra diz que o Senhor tudo pode. Você vai declarar a palavra de Deus e Deus vai agir. Deus vai levantar um varão valoroso, trabalhador, honesto, aquele que sai cedo para trabalhar, que volta com o pão para casa, que tem ideias, que empreende, que vai atrás, que cuida da sua família. E os seus filhos também, o Senhor vai despertar para eles terem responsabilidade com os estudos, começar a trabalhar, querer construir sua própria carreira. Deus tem essa bênção para a sua vida. E principalmente, quando nós falamos que temos dificuldade de assumir a nossa responsabilidade, também de assumir a nossa responsabilidade espiritual. O Senhor, Ele tem para nós uma responsabilidade, além dessas coisas físicas, Ele tem uma responsabilidade espiritual para nós. E se a gente perguntar, mas Deus não faz tudo? Você acabou de falar, Veríssimo, que o Senhor não faz tudo? Sim, Ele faz tudo que Ele tem que fazer. Porque o que eu tenho que fazer, a minha busca, a minha parte, a minha devoção, a minha dedicação, o louvor que eu que tenho que fazer, a oração que eu que tenho que fazer, a meditação na palavra que eu tenho que fazer, o Senhor não vai fazer para mim, não. Ele não faz para ninguém. Nós que temos que meditar na palavra de Deus, é nós que temos que abrir a Bíblia. Nós não vamos sonhar com um versículo se a gente não conhece o versículo. O Senhor não vai falar um versículo na nossa mente, no nosso coração, se eu não leio a Bíblia e esse versículo está lá gravado.
gravado. Esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Se eu não souber a palavra, o Senhor não vai falar comigo. Eu tenho que memorizar essa palavra, eu tenho que estudar essa palavra, eu tenho que comer esse livro, eu tenho que devorar esse livro da lei, meditar nele de dia e de noite. Quando eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Salmo 119, 11. Quando eu pego isso e medito nessa palavra, eu crio uma plataforma onde Deus fala. Mas essa plataforma, essa arca, quem constrói somos nós. Quem constrói a arca somos nós. Não foi Deus que construiu a arca, não, meu irmão. Minha irmã, não foi. Não foi Deus que construiu a arca. Deus deu o projeto da arca e entregou essa arca para Noé. E às vezes tem irmã aqui que está afobada. Está querendo que a mudança seja da noite para o dia. Começou a fazer, fez 2 madrugadas, já está querendo tudo, que o Senhor já faz tudo. Espera, Noé construiu a arca por 100 anos. 100 anos construindo uma arca, minha irmã. Às vezes nós, 1 ano está difícil, 1 mês está difícil de esperar, 1 semana, 5 anos. Noé esperou 100 anos, ele construindo a arca, para que o salvamento, o livramento, a cura, a libertação de Deus pudesse chegar, não só nele, mas foi salva a esposa dele e toda a casa dele. Deus tem uma bênção quando você assume o seu papel de construir essa plataforma, essa arca, aonde Deus vai habitar, aonde a presença de Deus, a glória de Deus vai tomar. Quando você faz isso nesse papel, Deus vai salvar o seu esposo. Você não quer que ele salve o seu esposo? Você não quer seu esposo avivado? Você não quer os seus filhos na presença do Senhor? Que seu filho fala de falar palavrão, de ver aqueles filmes, de ver andar com um amigo destrambelhado? Você quer que o seu filho seja um filho que ama o Senhor, que vai na igreja, que lê na palavra, que diz não para o pecado? Que não bebe, que não fuma, que não usa droga, que leva uma vida santa e reta na presença do Senhor? Então, assuma a sua responsabilidade, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade de construir essa plataforma aonde Deus vai trabalhar. Então, eu quero falar sobre isso. A primeira habilidade para nós construirmos essa autorresponsabilidade, que é fazer aquilo que nós temos que fazer, que Deus delegou para nós fazermos, é assumir. A primeira habilidade é assumir. E o que significa assumir? Às vezes a gente fica falando as palavras do português e a gente não sabe do significado das coisas. Então, eu fui atrás do significado da palavra assumir, de uma forma simples para que a gente possa entender. Assumir é tomar para si, é apropriar-se. Então, se eu assumir, é tomar para mim aquilo que é meu. Porque às vezes eu estou querendo que o meu marido, os meus filhos, o meu patrão, o meu pastor, assuma aquilo que é meu. Mas aquilo que é meu, somente eu posso me apropriar. É meu. E lá naquele texto que a gente leu, fala, é guardar com perseverança. Nós devemos guardar aquilo que é nosso, para que o ladrão não roube. Mas hoje em dia, não é só o ladrão que está querendo roubar, matar e destruir, não. Não é só o inimigo que está ao derredor, não. É nós mesmos, às vezes, no nosso marasmo, na nossa preguiça, a gente pega e passa isso para o outro. É mais fácil meu marido fazer, é mais fácil minha filha fazer, é mais fácil o pastor fazer, é mais fácil eu ligar para a irmã para ela orar para mim. Ou negligencia, né, Veríssimo? Porque a negligência está muito. E negligência, a palavra fala que é um pecado. A negligência é o quê? Você não fazer o que você sabe que você tem que fazer. E aí a gente está negligenciando por quê? Porque está vindo muita oferta. Há um tempo atrás não existia o WhatsApp, Instagram, não existia tanta oferta como existe hoje. Então, às vezes, você prefere assistir 3 pregações lá no YouTube do que você pegar o livro de Levítico, que você lê, e não entende nada. Porque quando eu comecei, o Veríssimo sabe, eu falei, eu vou ler,
Aí eu comecei a ler, eu não entendia nada, eu falava, misericórdia, não estou entendendo nada. Aí eu ia nele, ele me explicava, eu ficava assim, como que ele está entendendo e eu não consigo entender, Senhor, por que que você está falando com ele? Eu faço madrugada, o Senhor fala com ele, ele está dormindo, e eu estou fazendo a madrugada, o Senhor não está falando para mim, eu não estou entendendo. Foram 6, eu cheguei até a falar isso para você, né? Falei, engraçado, eu faço a madrugada, você está aí dormindo, quem tem sonhos proféticos é você, quem está entendendo a Bíblia é você. E aí eu fiquei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falou para mim assim, é no meu tempo, não é no teu. Ou seja, tirou totalmente o controle da minha mão, que era algo que eu gostava, quem não gosta, a gente gosta, e que eu achava que eu tinha algum controle de alguma coisa em relação ao que estava ao meu redor. E então, continua lendo, porque por muito tempo eu fiquei 6 meses aqui ó, no tapete da minha sala, chorando sozinha, pedindo a Deus misericórdia, porque eu li e não entendia. E aí o Senhor falou comigo assim, continue. A sua mente não está entendendo, mas o seu espírito está sendo alimentado. Então, então hoje eu leio e entendo tudo? Não, tem coisa que eu leio e não entendo. Mas eu vou lá e leio de novo. E leio de novo. Eu leio, às vezes a gente está lendo três capítulos por dia na madrugada. Vai acontecer de você ler ele 5 vezes naquele dia, 6 vezes. Ah, não entendi nada. Não tem problema. O seu espírito foi alimentado, porque a palavra de Deus por si só ela é poderosa. E lê em voz alta. Quando você não entender, lê em voz alta. Porque você está declarando um mundo espiritual. O que está na palavra. E o mundo espiritual, ele acontece, a gente querendo ou não. Ele é real. A gente sentindo ou não, ele está ali e as coisas estão acontecendo. Então não é sempre que a gente vai sentir, eu não consigo sentir Deus. Deus fala comigo, Deus fala conosco, é só a gente abrir a palavra, Deus está falando através da palavra. O verbo se fez carne, a palavra é ele está aqui falando. Só que às vezes, na maioria das vezes, a gente fica esperando um anjo aparecer, uma voz vir no meu ouvido, alguém me ligar e falar, você que pensou hoje em tomar o café, mas desistiu, né? Aquela coisa assim, nossa, como que ela sabe que eu queria tomar um café e desistir? Você está esperando isso? O Senhor não vai fazer isso agora. O Senhor não vai te dar experiências assim agora, porque se você ainda não consegue crer na palavra dele, que ele está falando com você, será que você vai crer realmente quando alguém chegar para te falar algo assim, que aos seus olhos parece ser impossível? Exemplo. Quando eu entrei para dentro de casa, saí lá do mercado de trabalho e vim para dentro de casa, se o Senhor tivesse trazido para mim, falado assim, vai existir um momento que você vai fazer uma madrugada com mais de 13 mil mulheres no grupo de WhatsApp, com mais de 20 nações, Luciana, ia falar assim, nunca que eu vou fazer isso. Como que eu vou ter esse tanto de grupo? Como que vai ser essa organização? Como que vai ser isso? Outra pessoa que também jamais talvez daria o passo para frente era Moisés. Moisés, se soubesse que ele ia dar de cara com o mar vermelho, e que ele ia levantar o braço e o mar ia abrir, sabe o que ele ia fazer? Ele não ia acreditar nisso. Provavelmente ele ia falar assim, não, vamos construir então aqui o navio antes, deixar ele pronto lá, e na hora que o navio estiver pronto, a gente vai lá para perto. Então, há coisas que a nossa razão humana não compreende agora, mas o Espírito Santo de Deus está sendo alimentado e as coisas no mundo espiritual estão se movendo ao seu favor. E no momento perfeito, que é o momento de Deus, que não é o nosso momento, as coisas começam a acontecer e fazer sentido. Então, Deus está assim com você agora. Deus fala com você. Você sabe, você para ouvir a voz de Deus é você abrir a Bíblia e começar a ler a palavra de Deus. O Novo Testamento, gente, eu li ele mais de 10 vezes nesse primeiro ano meu dentro de casa. Eu li ele todos os dias. E eu falava, Senhor, eu quero ler com a sensação de que Paulo está aqui sentado do meu lado conversando comigo. E nada disso acontecia, gente. Quanto mais eu pedia, não acontecia. De repente, foi de repente, igual pipoca quando explode na panela. Eu estava aqui, eu senti como se Paulo estivesse do meu lado conversando comigo. E nesse dia eu chorei muito, porque nem eu lembrava mais desse pedido que eu tinha feito ao Senhor há 8 meses atrás. E olha só, essa primeira chave, né? O povo gosta de falar de chave, então essa primeira chave é assumir. Essa primeira habilidade é assumir. Olha que tremendo que você falou agora, meu amor. Você falou assim, não só fazer, mas deixar de fazer. Quando você estava falando aí, o Senhor me mostrava algumas mulheres que estão aqui assistindo a live, que estão parecendo o profeta Eli. Lembra do Eli? Aquele que ele olhava os filhos fazendo muitas coisas erradas, ele deveria corrigir, ele deveria falar. Minha irmã,
O Senhor tem uma palavra hoje para você. Você está vendo seus filhos fazerem coisas que não agradam o Senhor. Você tem autoridade sobre eles para dizer não, para proibir eles de fazerem certas coisas. Então, hoje, assuma esse seu papel, porque você não está fazendo. Você tem que falar. Abre a tua boca e fala, mulher de Deus. Abre a tua boca e corrige os teus filhos. Corrige os teus filhos para livrá-los do inferno. Lá em Provérbios fala que quando a gente utiliza a vara, quando a gente utiliza a correção, a gente livra a alma desse nosso filho do inferno. Então, que Deus possa levantar você como Samuel. Samuel, ele não tinha medo. Ele é como uma criança, ele falava aquilo que o Senhor mandou falar. Então, eu medito na palavra, você estuda a palavra, você busca o Senhor e você vai conhecendo aquilo que você tem que falar para os seus filhos, a forma que você tem que educar os seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho, mesmo assim, não se desviará dele. Porque esse é o nosso papel. É o papel da mãe, é o papel do pai. E outras coisas também. Às vezes você tem que fazer algumas coisas e não está fazendo. Por exemplo, às vezes ajudar o seu filho na tarefa de casa. Às vezes é fazer um alimento na hora que seu filho pede. Fazer um alimento, seu filho está com fome, ele precisa de um alimento. Aí você terceiriza isso, terceiriza para o iFood, que é mais fácil, terceiriza para o McDonald's, que é mais fácil. E aí olha para o seu filho hoje talvez está com problema de saúde, está com diabetes, seu filho está obeso. Mas por quê? Porque terceirizou uma responsabilidade que é você, que Deus te chamou. Às vezes para fazer essa comida gostosa para o seu filho. Comida tem amor, comida tem aconchego, comida tem carinho. Quando você faz um omelete para o seu filho, isso é amor. E o seu filho se sente amado. Agora, se você pede um McDonald's, é aquele negócio de momento. Isso não é amor, é fast food, é rapidinho. Agora, demonstração de carinho, às vezes, é você fazer aquele alimento para o seu filho. Demonstração de carinho é dizer não. Nós temos dificuldade de dizer não. A gente, como muitos de nós só ouviram sim a vida inteira, a gente tem dificuldade de dizer não. Aprenda a dizer não, assuma a sua responsabilidade de dizer não. Assuma a sua responsabilidade de falar aquilo que tem que ser falado. Assuma a responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Então a primeira chave é assumir. E quando a gente assume, Deus vai encher as nossas vidas com o Espírito Santo dele. É como se nós fôssemos um vaso moldado na mão do oleiro, e esse vaso não vai ficar sozinho. Quando nós assumimos as nossas responsabilidades, Deus derrama óleo, Deus derrama óleo, Deus derrama óleo, Deus derrama unção, Deus derrama graça, Deus derrama poder, Deus derrama autoridade, Deus derrama força, Deus derrama alegria, Deus derrama cura, Deus derrama libertação, Deus derrama promessas, Deus cumpre as suas promessas. Quando nós exercemos a nossa responsabilidade, Deus enche as nossas vidas com o óleo dele. E a segunda chave, minha irmã, porque Deus não nos fez para ser vasos apenas cheios. Deus nos fez para ser vasos cheios que encham outros vasos que precisam de ser enchidos. A segunda chave é ajudar. A segunda atitude, a segunda qualidade, característica, habilidade é ajudar. É ajudar o próximo, é amar o próximo. Diz a palavra que é amar o próximo como a ti mesmo. Orar uns pelos outros. A palavra diz também que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Suportar uns aos outros. Minha irmã, você quando faz a sua responsabilidade dentro da sua casa, com seu esposo, com seus filhos, com seus familiares, no seu trabalho, Deus tem um chamado para você, para que você possa ajudar outros a cumprir as responsabilidades dele. Não é sozinho. Se a gente cumpre a nossa responsabilidade, os outros começam a olhar para nós e falam, essa mulher é diferente, esse homem é diferente. Olha só o que ele está fazendo, olha o que ela fala. Olha a postura, olha o posicionamento, olha as escolhas. Olha a vida. A palavra de Deus diz que as nossas vidas têm que ser como uma carta viva. As pessoas do seu trabalho, seu esposo tem que olhar para você e tem que ver a palavra de Deus. Ele olha para você e vê a mulher virtuosa de Provérbios. Será que ele está vendo isso? Quando ele olha para você, ele está lendo Provérbios? Será que quando ele está olhando para você, ele vê uma mulher de fé? Uma mulher de ousadia, de coragem, de autoridade?
Ser forte Amém. e corajosa. Assim diz o Senhor. Não temas nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Veríssimo, isso que você falou é tão, tão importante, porque a gente lê lá, amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí você começa a olhar lá para fora, não é? A primeira coisa que vem, você vai olhar lá para fora. Quem que é o próximo que está lá fora? Só que se você não está amando o teu próximo que está aí dentro, primeiro, que são seus filhos, seu marido, se você mora com seus pais, né, com suas irmãs, como que você vai estar lá fora? E é tão interessante isso que você está falando, porque essa semana a gente fez o jejum na quarta-feira, né? A gente faz o jejum lá no grupo da Madrugada com Deus toda quarta-feira. E aí, uma irmã que sempre fala comigo, eu amo ela demais, ela escreveu assim para mim: meu marido, isso. Todos os dias ela fala alguma coisa ruim do marido. Eu não conheço o marido dela, não conheço ela, pode ser tudo verdade que ela está falando. Mas o que que o Senhor tem me ensinado? Para olhar para o marido, para os filhos, para quem quer que seja, como filho de Deus. E pensar assim, a minha luta não é contra a carne, não é ele, mas é a potestade que às vezes está usando, está ali aquela coisa falando na sua cabeça. E aí o Senhor falou para mim assim, você fala com ela, que o jejum dela vai ser hoje, ela falar só palavras abençoadoras sobre o marido dela. E eu, meu Deus, aí eu falei pra ela, falei, o seu jejum não é ficar sem comer, você vai falar, desde que eu converso com essa irmã, desde que a gente conversa, que já vai fazer um ano, todos os dias ela fala alguma coisa ruim do marido dela. O marido dela parece a pior pessoa do mundo. Mas quanto mais ela fala, quanto mais ela afirma, mais poder ela tá dando pro inimigo que tá lá, né? Tá lá no pé do ouvido dele, ó. E aí, esse amar ao próximo é amar ele mesmo, do jeito que ele é. Ruim, grosso, sem educação, atrevido, que são as palavras que ela fala para mim, dele. E aí eu falei, hoje o seu jejum, minha irmã, vai ser você só falar coisa boa do seu marido, para mim, para quem Amém. quer que seja, e declarar sobre a vida dele as promessas que Deus tem. Porque Glória a se Deus. ele é um filho de Deus, e se a mulher santifica o marido, porque a palavra fala, a mulher santifica o marido, por qual motivo esse marido ainda não começou a ser santificado, ou por qual motivo há um ano já eu estou ouvindo a mesma coisa. É porque é o que você falou aí, assumir, apropriar-se, primeiro assumir, e segundo ajudar a amar ao próximo. É amar este homem do jeitinho que ele é, do jeitinho que ele está, e começar a declarar coisas boas, porque você ainda não vê, mas que o céu já vê, porque o céu tem ele como um filho amado, um homem que foi transformado como nós todos estamos sendo, porque se nós convertemos, se nós estamos sendo transformadas, por qual motivo este homem não vai ser transformado? Ele é Amor, filho e de olha Deus só, da mesma forma. olha, olha só que Deus mostrou aqui agora, olha. Quando a mulher assume a sua responsabilidade em Cristo, automaticamente é o primeiro passo para o marido dela assumir a responsabilidade em Cristo. Então não queira que o seu marido assuma a responsabilidade dele em Cristo quando você ainda não assumiu a sua responsabilidade. Então o primeiro passo para a mudança no marido é a mudança que Deus quer fazer em você. Então quando você assume a sua responsabilidade, Deus vai fazer no outro. Por isso que é assumir primeiro é comigo, para depois no outro. E quando eu estiver assumindo a minha responsabilidade, eu estou pronto, eu estou pronta para poder o quê? Ajudar o outro a assumir a responsabilidade dele. Por isso que Deus enche, Deus enche, Deus enche, Deus transforma, Deus me cura, Deus me liberta, Deus me salva, para depois eu ser um instrumento de cura, libertação, salvação, mudança e transformação na vida do outro. Pensa na Arca de Noé. Quando você fala assim, ai, tá demorando, já tem 3 meses, já fiz 2 meses de madrugada. Lembra da Arca de Noé. Quantos anos foram eles na Arca 100 de Noé? anos, 100 100 anos. anos. Não vai ser 100 anos, em nome de Jesus. Mas lembra que não é do dia para a noite. Tenha persistência. O Senhor, Ele vai te preparar para o momento certo. Porque se você não estiver pronta, no dia que já está marcado no céu, se você não estiver pronta, vai tudo por água abaixo. O bolo não sai do forno sem estar assado, porque senão ninguém come dele. Amém. Amém, glória a Deus. Primeira chave, assumir. E segundo, ajudar o próximo. E, minha irmã, eu quero falar, a última coisa que eu quero falar é sobre a importância de nós congregarmos. Quero falar isso, o Senhor tocou muito no meu coração para falar isso.
Nós estamos hoje vivendo essa questão da pandemia, mas a maioria das igrejas já começaram a voltar de forma presencial. Como que a gente consegue ir no supermercado, a gente consegue ir, às vezes, num clube, consegue ir num restaurante, ficar 2, 3 horas num restaurante, sentado, lotado de pessoas, lotado, o restaurante é lotado, lotado de gente, e a gente não consegue ir 1 hora e meia na casa do Senhor, sendo que lá na casa do Senhor, todos os protocolos, mais do que necessários, estão sendo feitos para cuidar da nossa saúde. Então, Deus tem uma palavra para algumas irmãs também que deixaram de ir na igreja, já não vão na igreja, já tem 1 ano e meio que não aparece na casa do Senhor. Então, se a sua igreja já voltou ao normal, desperta, essa é a sua responsabilidade. E lá no corpo, Deus quer te usar, porque lá no corpo, um membro edifica o outro membro. Então, Deus vai te usar numa palavra profética, Deus vai te usar para fazer uma oração, Deus vai te usar para ler uma palavra, para cantar um louvor, Deus vai te usar lá. Você busca o Senhor na sua casa, vai na igreja e se derrama. Igreja é o lugar da gente ir, não é só para nós receber, não. Primeira coisa que nós vamos fazer na igreja é derramar. A gente vai na igreja para derramar aquilo que a gente já encheu em casa, no nosso secreto, no nosso quarto. Fala um pouquinho sobre isso, meu amor, sobre isso, essa importância de buscar o Senhor para depois a gente ir e derramar na vida dos outros. Tem a ver com o que aconteceu aqui dentro de casa, né? Porque quando eu voltei para dentro de casa e eu achei que estava tudo muito tranquilo, estava tudo certo, que eu não vi o que eu vi quando eu entrei, quando o Senhor me mostrou. Quando eu voltei para dentro de casa, gente, a minha casa virou do avesso. Tudo começou a parecer que estava saindo fora do controle, as coisas começaram a piorar. Piorar que hoje eu vejo que melhorou. Teve que piorar para melhorar. Eu e minha filha mais velha, a gente começou a ter muito problema de comunicação. Ela começou a falar coisas que eu não via em mim, que eu achava um absurdo ela falar aquilo. E quando eu fui olhar, realmente estava em mim aquilo tudo. Eu percebia que a minha relação com os meninos, os mais novos, era muito superficial, era artificial, e eu não tinha noção daquilo. A nossa vida financeira, ela também a gente teve muitos desafios. O primeiro ano foi muito desafiador. Além de eu ter deixado de ganhar o meu salário, houve uma mudança também no salário do Veríssimo. Então, tudo começou a ficar muito pior do que estava quando eu voltei para dentro de casa. E eu não tinha condição nenhuma de ajudar ninguém aqui dentro. Eu estava precisando de ser ajudada. Eu entrei achando que eu ia ajudar alguém, que eu ia contribuir, mas na verdade o Senhor estava me trazendo de volta para me curar, para me sarar. A pessoa falou assim, como assim voltei para dentro de casa? É porque eu trabalhava, sempre trabalhei muito e há 2 anos atrás o Senhor pediu para eu largar o mercado de trabalho e entrar para dentro de casa, para ficar em Glória casa. a Deus. E foi quando o Senhor começou a tratar a minha doença, a minha enfermidade, a minha alma estava enferma. Eu estava enferma, eu ia no culto todo domingo, o Veríssimo lia a palavra, a gente ouvia. Eu não deixei de fazer aquilo que eu conheço da palavra de Deus, né? Não fiz nada assim demais, só que dentro de mim eu estava enferma. Eu estava morta espiritualmente. Eu não tinha vida com o Senhor, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não estava cheia de nada. Eu estava cheia, sabe de quê? De um monte de teoria e fábula que o mundo hoje está inventando para você se sentir poderosa, para você se sentir capaz, para você se sentir a top da galáxia e para você conquistar o mundo. Mas a minha casa estava se perdendo. Profissionalmente, financeiramente, eu poderia até estar andando mesmo para conquistar o mundo, só que dentro da minha casa, os meus filhos estavam se perdendo, estavam confusos, porque o Veríssimo pregava uma coisa, vamos para a igreja, a gente ia, mas durante a semana, eu, como uma mulher, eu influenciava todo mundo aqui a viver outras coisas, viver coisas distantes da palavra de Deus. Então, primeiro o Senhor fez o quê? Primeiro ele me tratou. Eu fiquei 1 ano, gente, 1 ano, chorando muito, o Veríssimo sabe. Eu acordava sozinha de madrugada e ficava aqui pedindo ao Senhor para falar comigo. E foram muitos dias sem ouvir nada. E aquele silêncio de Deus fez com que eu me agarrasse ainda mais à palavra de Deus, porque eu falava assim, amém, amém, eu não estou ouvindo nada, mas a palavra está aqui. Então eu comecei a ler e comecei a falar, Senhor, eu quero ler e quero sentir o Senhor falando comigo. E ali o Senhor começou a mudar as coisas em mim. E quando eu tirei o foco de ficar querendo ouvir Deus assim, sabe, de forma sobrenatural,
e comecei a orar pelos meus filhos e Deus começou a mostrar o que eu tinha que fazer. Eu lembro que quando eu abri o Instagram, né, Mulher Que Nem Eu coloquei lá, você quer oração? Porque o Senhor pediu para eu colocar isso. Foi bem, tinha uns 7 meses que eu estava aqui dentro de casa. E aí eu comecei a orar por algumas pessoas que pediam oração para mim. E quanto mais eu orava por essas pessoas, mais curada eu ficava, mais feliz eu ficava e mais preenchida aquilo eu ia preenchendo com aquela oração que eu fazia pelo outro. Às vezes a oração que eu fazia pelo outro me preenchia mais do que a oração que eu fazia por mim mesma. Muitas vezes acontece. E uma outra coisa também que eu aprendi é que o Senhor, quando você está orando ali na madrugada, nem sempre o Senhor vai falar com você naquele momento. Até hoje eu oro, o Senhor não fala naquele momento aquilo que eu estou querendo, sim, eu ouvi dele, Senhor, eu quero uma orientação para isso aqui. Mas ele fala depois. Ele às vezes vai falar na hora que eu estou dirigindo, às vezes na hora que eu estou tomando banho, às vezes na hora que eu estou fazendo almoço. Ele vai falar. Às vezes a nossa ansiedade atrapalha. Atrapalha o agir e o mover de Deus. O Senhor, Ele quer mostrar para mim, para você, que não é por aquilo que a gente faz, não é porque eu fiz 1 ano de madrugada que o Senhor começou a falar comigo, não. Não é isso, é a graça dele. Mas é porque eu busquei Ele com tanta intensidade no meu coração de desejo de ouvir a voz dele, que ele veio e falou comigo. Se eu tivesse feito qualquer coisa, o Senhor, ele não é barganha, ele não, né, não é um Deus de barganha, vou fazer isso para isso. Não, é por amor a ele. Então, a gente precisa pedir isso também. Senhor, eu quero te amar. Eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. Coloca esse amor em mim. Porque esse amor de amar a Deus acima de todas as coisas, ele não vem de nós. Ele não é seu, ele não é meu. Ele é do próprio Deus. Porque Deus é amor. Então, o amor não é sentimento. A Bíblia fala, Deus é amor. Amor é Deus. E ele em nós. Quanto mais cheia da presença do Espírito Santo em mim, mais eu consigo amar ele acima de todas as coisas. E mais eu vou ter para ofertar, para oferecer, para transbordar na vida de outras pessoas. Então, muita gente fala assim, a Lu hoje, ela fecha o olho e Deus fala com ela. Uma pessoa já me perguntou isso. Eu, não mesmo. Quantas coisas eu ainda não ouvi de Deus que eu quero ouvir? Eu tive uma experiência tão maravilhosa essa semana, na quarta-feira. De manhã eu participei de um grupo maravilhoso, chama Jardim de Deus. Parece que eu fui em outra dimensão. E eu ouvi coisas, gente, que eu estava orando há 1 ano e meio. Eu ouvi coisas que eu estava orando há 1 ano e meio, em um lugar que eu não imaginava que existia, que eu não sabia nem direito o que era. Me convidaram para ir lá para levar uma palavra, eu fui para levar uma palavra, e eu recebi muito mais do que eu dei. O que eu dei foi 1% daquilo que eu recebi. E foi o Senhor que me surpreendeu ali. Então, assim, ele respondeu coisas de 1 ano e meio, que está no meu coração ainda. Então, não é na nossa hora. E o que Deus falou comigo ali, eu não estava pronta para ouvir há 1 ano e meio atrás. Não ia fazer sentido nenhum. Ia ser sabe, jogar pérola aos porcos? Às vezes a gente acha que essa palavra é só para quem está lá fora, né? E não é. Então, às vezes, essa palavra é para nós também. O Senhor, ele não vai entregar coisas antes do momento da gente estar pronto para isso. Então, eu só consegui gerar algo dentro da minha casa, na vida dos meus filhos. Eu não, né? O Senhor. Depois que ele começou a fazer em mim. E eu comecei a parar de querer fazer. Eu queria fazer muito na vida dos meus meninos, da minha filha, mais velha principalmente, do Veríssimo. Eu parei de querer fazer. Eu não vou fazer nada. Do mesmo jeito que o Senhor foi lá e me resgatou e me trouxe para perto dele de novo, que eu estava distante, sim, mesmo indo na igreja todo domingo, eu estava distante, vivendo uma religiosidade. Ele, que Deus, fez isso comigo, que estava talvez muito pior do que meus filhos estão, ou meu marido, ou alguém, sei lá. Ele não vai fazer com o outro, vai fazer da mesma forma. O que eu preciso fazer? Estar perto dele, na leitura da palavra e na oração. E a gente não precisa de dinheiro para fazer isso. Você não precisa de pagar um curso para você ler a Bíblia. Se você não entendeu, continua lendo. Lê 5 vezes, 10 vezes, continua lendo. O Espírito Santo de Deus vai revelar a você. A gente lê 3 capítulos por dia. Às vezes o capítulo 13 falou comigo. E o capítulo 14 vai falar com você e não falou comigo. Aí tem gente que fala assim, Lu, você podia ir lá e explicar. Se eu for explicar, se eu for falar, eu trazer para você,
não vai acontecer o que Deus quer que aconteça. A madrugada com Deus, ela surgiu para que seja você e o Senhor na sua casa. Ele te ensinando a orar, ele te ensinando a ler a Bíblia, ele se revelando a você. Porque talvez ele vai revelar o capítulo 13, versículo 2 para mim. E aí eu vou trazer isto. Isso é meu e dele. Ele tem que levar para você o que é de você, o que é seu com ele. Amor, a Amém? Madrugada com Deus é uma escola prática, né? Uma escola que É, ensina na prática a assumir a responsabilidade espiritual cristã. Então, lá exatamente. ensina a orar, você vai aprender a orar, você vai orar sozinha, você e Deus. Não tem ninguém do seu lado orando, você vai fazer sua oração, você vai aprender a orar, você vai ler a Bíblia, você vai buscar no Senhor a revelação daquela palavra, o que que Deus, qual é a palavra rema, poderosa, contextualizada para você naquele dia. Você vai abrir sua boca e louvar o Senhor. Às vezes você vai falar, não tem voz bonita, mas você está ali na madrugada, só você e Deus. Você vai pegar e louvar o Senhor, coloca um louvor junto, para puxar junto com você. Então é assumir a responsabilidade espiritual cristã. É uma escola prática, né? Então se a gente quer aprender, a Madrugada com Deus é um local onde a gente pode aprender isso aí, de assumir a responsabilidade. Amém. Teve uma pessoa que perguntou aqui, ó, uma pergunta interessante. Gostaria de saber o que é entregar no altar. Quando diz entregar tudo no altar, o que que significa? Entregar no altar, o altar é um lugar de sacrifício. Então, quando a gente entrega tudo no altar, nós estamos colocando tudo nas mãos do Senhor e descansando. A gente não vai fazer mais, não é nós que vamos fazer. Não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Então, quando eu entrego a minha vida no altar do Senhor, eu estou entregando a minha vida, entregando o meu esposo. Você já entregou o seu esposo no altar do Senhor? Senhor, ele é teu. Antes de ser meu marido, ele é filho teu. Senhor, os meus filhos, eles são filhos teus. Antes de ser meus filhos, eles são filhos teus. Então, será que você já entregou tudo isso no altar? O seu emprego, a sua casa, a sua maternidade, a sua vida conjugal, a sua vida na sua família, dentro da igreja? Você já entregou no altar do Senhor? Então, o altar é um lugar de sacrifício. Ninguém prometeu que ia ser fácil. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falou. Então, entrega tudo isso ao Senhor e sacrifique isso mesmo, vai ser sacrificante. Você vai ter que pagar um preço, vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai ter que ler muito, meditar na palavra, para que você alcance aquilo que Deus tem preparado para você. Nessa busca e nesse sacrifício, Deus te prepara, irmã. Deus te prepara. O sacrifício é o momento que Deus vai trabalhar em você, vai lapidar a sua vida para você estar pronta. Sabe por que às vezes você não recebeu ainda? Sabe por que seu marido ainda não veio, não se converteu? Você não está pronta. Você tem que estar pronta. Sabe por que seu filho ainda não teve aquela mudança que você quer ver nele? Porque você ainda não está pronto. Então Deus vai preparar você através dessa vida sacrificial, uma vida de renúncia ao pecado, uma vida de renúncia ao mundo, através desse sacrifício, Deus vai abençoar a sua vida. Uma pessoa perguntou aonde que está que a esposa santifica o marido. Está lá em 1 Coríntios 7, 14. Fala assim, Paulo disse, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. E olha só, se você não lê a Bíblia, se a gente não lê a palavra, a gente não tem conhecimento. E olha que alívio que é isso. Você saber que você está santificando seu marido. Então, nós precisamos tomar posse, é que o Veríssimo falou primeiro, assumir, apropria-se do que é seu. A sua vida em santidade santifica a vida do seu esposo. Toma posse disso e assuma esse papel. E você vai ajudá-lo. Como? Falando o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer? Não, orando por ele. Amando ele. Se ele está sendo Amém. rude, grosso, dá amor para ele. O amor, ele quebra toda rigidez. Pede perdão. Você já pediu perdão pelas palavras de ofensas que você declarou sobre a vida dele? Então, começa a fazer o contrário daquilo que ele está fazendo. As nossas armas não são daqui, não são carnais. Né? É verdade. Nossas armas são espirituais. Amém?
E aí Amém. você falou o último aí, Veríssimo, e você me perguntou, né, de encher a si mesmo, para depois transbordar, e é o que a gente precisa fazer na vida dos nossos filhos também, porque às vezes a gente exige coisas demais e eles não estão prontos. Não é nem a idade deles, talvez, a mentalidade, o momento. Começa a ser, né? A gente tem que começar a ser. E não a querer que eles sejam, mas nós começarmos a ser. Amém. Amém. E a palavra de Deus, ela nos preenche. Ela nos preenche. A Madrugada com Deus, ela surgiu para que eu e você possamos aprender a ouvir a voz de Deus, é começar o nosso dia já abastecidas, porque a palavra fala lá da mulher virtuosa que ela prepara a refeição para sua família. E é na madrugada. Todo Provérbios 31, lá tá, quando você lê, foi na madrugada. É na madrugada que ela levanta. Então, quando a gente acorda, a gente não tem um monte de coisa para fazer, se nós não nos alimentarmos antes da palavra, se a gente não orar antes, como que vai ser esse dia nosso? Vai ser muito mais desafiador, mais difícil. E aí a gente não vai ter nada para oferecer. Às vezes seu filho vai chegar aflito da escola. O que você vai falar para ele? Você vai oferecer o que para ele? E aí tem gente que me pergunta, você não fica cansada? Fico cansada. Tem dia que eu fico muito cansada. Mas 3 vezes numa semana de 7 dias é possível. É possível. Você vai descansar depois. Dorme mais cedo. Né? Dorme mais cedo. Faz trocas. Prioriza o que é importante. E descarta o que não é importante. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem muitas perguntas aí, às vezes mais pessoais, né, sobre questão de divórcio, sobre outros assuntos mais pessoais. A palavra de Deus, ela dá a resposta para todas essas perguntas, né? A questão do divórcio, nós temos aí 2 causas principais que Deus permite o divórcio, que é o divórcio por uma traição, pelo adultério da outra parte, e também dá embasamento por causa da violência doméstica. Então, uma mulher que sofre muito o marido bate, o marido espanca ela, espanca as crianças, né? E tem essa agressão emocional de forma que não há melhoria. Então, a palavra permite o divórcio nesses casos. Mas Deus quer revelar isso para você, essa resposta daquilo que você está buscando. Então, alguns já estão aí divorciados, o marido saiu de casa há muitos anos, há 10 anos, e não tem o divórcio no papel ainda. Então, é buscar no Senhor. Se existe forma de ter o seu marido de volta, né? Conhecemos aí vários, de restaurar. Tem várias pessoas que viveram 30 anos separados, né? Depois que se divorciaram e voltaram e Deus fez a obra na vida das pessoas. Depois de velhinhos, eles voltaram e ficaram juntos. Então, isso acontece. Então, busque no Senhor, Deus vai te dar essa resposta. Busque isso, coloque isso diante do Senhor. Agora, se não tem como, né? Se não tem como mais, a pessoa já largou por causa de uma outra família, já não tem como mais restauração. Então, a questão é fazer o divórcio mesmo. Agora, Tem caixinhas de perguntas lá. Ó. Existem muitas restaurações. O nosso Deus é um Deus de restauração. E não busca em mim, não busca no Veríssimo, não busca em lugar nenhum, busca em Deus, porque a sua história de vida está escrita com Ele, não é com o homem. Então é o Senhor quem vai te falar o que você deve fazer, né? O que você vai fazer. Isso é muito pessoal. O Senhor, Ele vai te orientar, Ele vai te falar, Ele vai trazer a resposta. Às vezes a gente não está tendo paciência para esperar Ele falar. E acha que Deus não está falando. Tem algumas perguntas aí, amor. Lá na caixinha. Acho que é na caixinha. Tem uma pergunta aqui, ó. Achei interessante. Quando os filhos for maior de idade, têm suas próprias decisões, como posso agir? Orando, jejuando, fazendo como Jó. Jó, ele levantava de madrugada e apresentava cada filho diante do Senhor. Então nós podemos assumir esse papel de Jó também, essa responsabilidade. Apesar de ser o homem mais ocupado da face da terra, com mais compromisso, reunião, mais rico do Oriente, ele tinha tempo ainda assim, ele escolhia ter tempo. Olha só, meus irmãos, olha o que eu vou falar. Ó. A responsabilidade, ela é uma escolha. É uma escolha que a gente faz. Uma escolha de assumir o nosso papel. Então, Jó
apesar de todos os compromissos da vida agitada e ocupada que ele tinha, já naquela época, ele levantava de madrugada e colocava de cada um dos filhos diante do Senhor. Então é isso que você vai fazer. É isso. Então, o que Deus faz e o que eu devo fazer, né, são coisas distintas. Quando você não souber responder isso, pensa numa planta. Se você quer uma planta na sua casa bonita, um vaso bonito, né, que seja uma planta que quando as pessoas chegarem, ela olhar e falar, nossa, que flor linda. Pensa nela, como se você fosse essa flor. Ir lá, comprar o vaso, colocar a terra, trocar a terra, podar, jogar a sementinha lá dentro, jogar a aguinha todo dia, cuidar dela, é papel seu, é você. É você que vai fazer. Agora, fazer crescer, gerar as flores, a semente, o fruto, é Deus quem faz. Então, Ele que vai fazer coisas, né, as coisas na sua vida, o crescimento espiritual, né, a orientação, Ele vai te dar, mas o papel de regar é nosso. Regar através da palavra, a leitura da palavra e a oração. Não saiam disso. Vocês podem fazer, a gente pode fazer muitas coisas, mas priorizem isso. A leitura da palavra e a oração. O jejum, coloca o jejum na sua vida também. Se você ainda não tem o hábito de fazer o jejum, faça pelo menos uma vez na semana. A madrugada que a gente faz 3 vezes na semana. A semana são 7 dias, 3 dias na semana. Você vai tirar para estar ali, você e o Senhor, que é o momento onde você vai ouvir a voz de Deus. E o silêncio também é Deus falando. Deus também fala no silêncio. Ele nos deixa no silêncio para que aquela palavra que você leu possa ministrar algo em seu espírito, em seu coração. Não é, amor? Amém, amém. Teve uma irmã que colocou aí, posso pedir perdão pelos pecados dos meus filhos? Pois você pode apresentar os seus filhos diante do Senhor e falar, Senhor, perdoa os meus filhos. Perdoa os meus filhos se há algum intento maligno no coração deles, se eles fizeram algo que desagradaram o Senhor, perdoa eles. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Você pode interceder pelos seus filhos. Agora, dependendo da idade, quando eles vão ficando maiores, bem maiores, você continua intercedendo, mas lembrar de que cada um tem a sua responsabilidade. Filhos menores, filhos pequenos, às vezes não tem nem entendimento do que é pecado, do que não é. Não é muito claro isso para eles. Mas a partir do momento que eles vão, você precisa de trabalhar neles essa consciência do pecado, de que cada um de nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Isso mesmo. A Sara colocou aqui, ó, meu filho tem 7 anos e cobro muito que ele leia a Bíblia e faça devocionais diariamente. Ele me vê orando e lendo a palavra. Sara, nós tivemos uma experiência aqui em casa no ano passado, nós 5 lemos a Bíblia toda. Eu e o Veríssimo, nós colocamos como obrigação para o Pedro, para a Alice e para a Vitória. Não foi fácil, foi muito desafiador. Tiveram dias que a gente teve que ficar horas aqui lendo junto com eles. Tiveram discussões, né? Deles, não vou ler mais, não sei o quê. Foi muito difícil, mas a gente cumpriu. Só que o que o Senhor falou comigo? No final do ano, eu fiquei muito feliz, e eles também, porque eles ficaram cheios de orgulho deles mesmos, falando, nossa, conseguimos, lemos a Bíblia. E o Senhor falou assim para mim, que esse ano, 2021, eu iria fazer diferente. O Senhor não quis que a gente colocasse eles para ler de novo toda a Bíblia, porque Deus ministrou muito em meu coração assim, a palavra de Deus não pode ser um peso para ninguém. E se vocês continuarem dessa forma, colocando como uma obrigação, vai chegar uma hora que eles vão ter pavor da palavra. Então, esse ano vocês vão fazer diferente. Aí, o que a gente fez? Eu comprei um livro de devocionais, depois eu vou deixar até a foto dele nos stories aqui para quem quiser comprar. E é um devocional por dia que faz. É curto, você leu lá o capítulo lá do Novo, vai ler o Novo Testamento todo, mas é um por dia só, então é leve. E aí a gente começou a fazer. E aí a minha filha mais velha pegou, e isso, olha para você ver como que Deus faz. Ela pegou e falou, eu que vou fazer com os meninos. Então, os 3 estão fazendo devocional sem a gente falar nada. Ela pegou para fazer e o Pedro e a Vitória, o Pedro fala assim, eu gosto que a Alice que faz porque tem muito mais revelação. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, foi algo que o Senhor nos instruiu, não obrigue. A gente fez isso ano passado, eu me arrependo? Não me arrependi, porque foi a forma que eu tinha para fazer naquele momento. E eles, no final do ano, eles ficaram muito satisfeitos de terem lido tudo, eles terem conseguido.
foi uma forma de encorajá-los e de mostrar para eles assim, vocês são capazes. Então, um dia na vida deles, isso aí vai ficar na mente deles pro resto da vida. Só que eu não poderia ficar todos os dias, durante todos os anos da minha vida, obrigando eles a fazerem isso. Talvez ano que vem, voluntariamente, eles vão querer ler a Bíblia. Então, vá com calma, vai até onde seu filho consegue ir. Um filho de 7 anos, ele é muito novo para ele ler a Bíblia sozinho. Ele não tem ainda essa condição emocional e essa maturidade para isso. Então, ele precisa de você junto com ele, fazendo o devocional junto com ele. Tem uma pergunta que eu preciso responder. Uma mãe perguntou que ela explica para a criança dela que criança não tem pecado. Então, é muito importante nós aprofundarmos na palavra e o que a palavra diz sobre isso. Né? Não existe resposta do Veríssimo ou resposta da Luciana. Tem a resposta da palavra de Deus. O salmista Davi fala que em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós já nascemos no útero, a criança já é pecadora. É a nossa natureza que é pecadora. Não é pelo fato de eu fazer um pecado, de eu dizer uma mentira, ou de fazer um mal, que eu me torno pecador. A natureza adâmica já é pecadora, já é corrompida, e nós já merecemos, por isso, já nascemos em pecado, a morte eterna. Mas Deus, através da sua graça, ele nos alcançou. Não foi por obras para que ninguém se vanglorie, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus que nos salva, Deus que nos alcança, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, criança tem pecado sim, ela já nasce em pecado. Mas nós clamamos como pais, né, pela misericórdia de Deus, pela vida dos nossos filhos. Amém. Tem 2 livros que eu vou indicar para vocês. São os livros um é da Débora, da Vigias do Ninho, que lá você vai ter muito, muito conteúdo, muito material bom para você ler junto com seu filho e fazer orações com ele, palavra declarada. E o outro da pastora Ana Laura. Então, eu vou deixar nos stories do Instagram, tá? Para vocês. E a live vai ficar gravada. Nós temos a madrugada com Deus de hoje para amanhã, sexta para sábado, que é a madrugada onde o Senhor mostrou que era para convocar, chamar os nossos filhos e maridos para estar conosco. Eu recebi um testemunho de uma irmã que falou assim, ela mandou um áudio para mim assim, Lu, quando você falou disso, de convocar marido e filho, eu pensei assim, não, agora ela ficou doida mesmo de vez. Primeiro ela põe a gente para orar 3 horas da manhã, agora quer que meu marido e meus filhos venham. Não, a Lu pirou, ela mandou áudio desse jeito para mim. Ficou doida, não tem condição de um trem desse. E aí ela falou que ela só reclamou do áudio que eu mandei. E aí, durante o dia, ela ficou pensando naquilo. E o Senhor ministrou no coração dela. O Senhor falou com ela assim, ora e faz o convite, o resto eu vou fazer. E aí ela orou ao Senhor, convidou o marido e a filha juntos, eles estavam no quarto, e eles vieram. E eles fizeram a madrugada com ela. E eles estão fazendo a madrugada juntos de sexta para sábado. Então, minha irmã, o Senhor falou para a gente vai fazer o convite. Ah, meu marido ainda não vem, ele não entende. Gera esse seu marido, então, na madrugada. Gera ele, você vai profetizar que ele vai estar com você sim, e vai acontecer isso, vai vir. O Veríssimo não veio na primeira, não. O Veríssimo começou a vir agora. E a gente vai fazer 1 ano já de madrugada com Deus, agora que ele está vindo. E eu já chamei ele algumas vezes. Vamos, ele não vinha. Ele veio porque o Senhor o trouxe, não fui eu. Então o Senhor vai trazer também os seus filhos e seu marido. O que a gente precisa Quando fazer? Você parou de chamar, eu vi, né? Foi. Faça o convite, não veio? Ora. Começa a orar. Quando eu parei de chamar, ele veio. Então é oração, né? A oração move todas as coisas. E é isso mesmo. Quando eu parei, você veio. Amém. Glória a Deus, né? Então é Aleluia. Isso, olha, eu estou muito feliz de estar aqui em família com meu esposo. Vou pegar uma foto aqui para vocês verem meus filhos. Aqui, ó. Essa foto deve ter uns 4 anos. A Alice, o Pedro e a Vitória. Quem sabe um dia a gente faz uma live todo mundo junto. Né? Amém. Mas é isso. Muito, muito obrigada, Veríssimo, porque... Foi ontem, né, de improviso, mas Deus é tão maravilhoso que a sua agenda aí teve um espaço para nós, para você estar aqui Glória conosco a Deus. Hoje. Glória e eu vou Deus. pedir para você fazer a oração final também, selando este momento, essa palavra,
Eu vou deixar uma caixinha aberta, a Miriam sugeriu aí, de eu deixar uma caixinha aberta nos stories lá do Mulher Que Nem Eu. Vou deixar para vocês fazerem perguntas, a gente vai responder. Quem quiser participar da Madrugada com Deus, o link está na bio, ou me chama no privado, a gente tem o link no Telegram e o link no WhatsApp. A Madrugada com Deus, gente, tem sido também um lugar de evangelismo. Muitas pessoas estão vindo que ainda não têm muita experiência, não conhecem, né? Não conhece o Senhor, ou está distante, está se reconciliando. Então, chame as pessoas, convide, porque ali a gente não está pregando igreja, a gente não está pregando nada para... A gente está falando de Deus e o Senhor está querendo entrar na casa dessas pessoas. É isso que Deus está fazendo e Ele quer fazer em todas, não só na minha vida, mas também na vida da sua vizinha, que está aí do seu lado. Hoje as coisas estão muito difíceis, né? As casas estão... As nossas casas, que nós que temos o Senhor colocando, orando ali, lendo a palavra, profetizando, a gente está passando tanta coisa difícil, imagina quem não tem feito isso. Está muito, muito mais difícil. É verdade. E nós somos esses agentes, que é o que o Veríssimo falou aí. Nós precisamos nos encher para transbordar também, porque a gente precisa transbordar para caber mais dentro de nós, né? Glória Amém? a Deus. Aleluia. Vamos orar então. Vamos. Pai, obrigado, Senhor Deus, por este banquete nesta manhã. A tua palavra falou conosco. Recebemos a orientação do Senhor, Amém. recebemos um direcionamento, recebemos, ó Senhor Deus, uma palavra viva que vai transformar primeiramente as nossas vidas de cada um que assistiu. Amém. E depois, Aleluia. Senhor Deus, daqueles que estão ao nosso redor, que nós queremos tantas mudanças, ó Pai. Verdade. Senhor Deus, selado está este momento aqui na terra e no céu. Senhor Deus, e nós te agradecemos pelas vitórias recebidas, pelas curas que aconteceram, pelos milagres, pelas libertações, pelas transformações que aconteceram nessa manhã. Grandes coisas o Senhor fez, por isso estamos alegres. Aleluia. Senhor Deus, nós entregamos esse dia diante de Ti, Senhor Deus, e que cada coisa que vamos fazer, seja na leitura da palavra, seja orar, seja levantar os filhos, o marido para estar na madrugada, seja divertido, seja alegre, seja um momento leve de diversão, Senhor Deus, que nós possamos nos divertir, nos alegrar na Tua presença, que ler a Bíblia seja um momento alegre, que ir na Tua casa seja um momento de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor Deus, e que a Tua alegria venha inundar a vida de cada um que está ouvindo essa live. Senhor Deus, alegria, 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 alegria do Senhor é a nossa força. Senhor Deus, que essa alegria venha renovar, venha fortalecer, venha capacitar, venha encher a vida de cada irmã, dos seus esposos, dos seus filhos, no seu local de trabalho, aonde elas estiverem. Eu declaro a alegria do Senhor, que é a nossa força, sobre a vida de cada irmã, cada irmão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada. Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. E que se você tiver algum testemunho sobre a madrugada ou a live, nos envie, manda pra gente, porque isso edifica o corpo, nos edifica e encoraja outras pessoas a continuarem, a persistirem. Amém, irmãs? Amo vocês. Amém. Em Cristo Jesus. Amor, muito obrigada. Que Deus te amo, meu amor. Dobro a sua vida, Tá você, tudo que você derramou sobre nós hoje. Glória Amém? a Deus. Te amo. Tchau. Te amo também. Um beijo, tchau meninos. Pra todos. Até às 3 da manhã na Madrugada com Deus, viu? Um beijo para todo mundo. Até. Amém.